Vamos bater um papo sério sobre farisaísmo ou hipocrisia, em outras palavras. Maravilha, esse é o Café com AP, essa live devocional para uma vida plena. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e verdadeiramente meus valores são baseados no fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa, infalível. E eu creio que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos amam e fazem de tudo para que vivamos uma vida plena. E é para isso que eu te convido, para você se aprofundar nas verdades do Espírito, na realidade do reino de Deus, na realidade do próprio Deus, e usufruir dessas coisas para que a sua vida seja guiada, conduzida pelo Espírito Santo, porque afinal de contas essa é uma das características do nascido de novo, amém? Shalom Carla, shalom Eugênia, Alina, minha prima, bem-vindo também, missionário Marco e a mim, Deus te abençoe. Carol Pita, grande abraço, auxiliadora, Deus abençoe. Valéria, Dalva, muito bom. Vai chegando aí, né? Irene, Deus abençoe. Clica aqui no aviãozinho de papel, convida aí o maior número de pessoas para assistir essa live, em nome de Jesus, amém? Pai amado, fala aos nossos corações através desta live, toca profundamente a começar em mim, Senhor, em cada um dos meus irmãos, aqueles que verão ao vivo, aqueles que vão assistir depois, aqueles que esse vídeo vai chegar muito tempo depois dessa transmissão. Mas a Tua palavra é poderosa para gerar a transformação que precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Maravilha. Quem gosta de gente falsa? Ninguém, né? Ninguém gosta. E hoje eu quero falar sobre a condenação dos fariseus, que foi o 13º discurso de Jesus, e logo após, em sequência cronológica dos fatos, a gente vê Lucas 12, que foi o 14º discurso de Jesus, nessa ordem aí. O ano é o ano 28 depois de Cristo, e nós vemos Jesus, então, condenando fariseus. Quem são esses fariseus? Eram doutores da lei, conhecedores da palavra de Deus, mas que tinham tornado a palavra de Deus enferma, a lei enferma. Vale a pena lembrar que a própria Bíblia diz que a lei era boa, mas que ela se tornou enferma por causa de homens que torceram o uso desta lei. E aqui esses homens estão imbuídos de autoridade, tá? Olha aí, Eugênia, sangue, fogo, cortina de fumaça contra gente hipócrita, gente falsa, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, atualmente, a palavra fariseu, ela ganha um sentido, tá? Que é o sentido de pessoas hipócritas, pessoas que dizem fazer, acreditar numa coisa e acabam fazendo outra, né? Muito recentemente saiu uma música aí, bastante comentários, né? A respeito dessa música de uma jovem. Não conheço a jovem, não estou aqui para criticá-la, mas estou aqui para criticar a música. A música toca num ponto de verdade, de fatos, de que infelizmente existem maus líderes, maus pastores, existem pessoas que fazem, como a Bíblia mesmo advertiu, que muitos vão pregar o evangelho por contenda, por discórdia, por vanglória, ok? Mas nós não podemos generalizar e dizer que todo mundo é assim. Então eu creio que a música falha quando ela mistura um pouco de pauta marxista, ela simplesmente bate na igreja e não põe solução para as coisas, tá? Eu particularmente sou contra pessoas que só sabem criticar e não são os primeiros a apresentar uma solução. Tem gente que diga, mas eu sou obrigado a botar alguma coisa no lugar. É lógico, se você quebrou, você tem que botar outra coisa no lugar. Se eu estou aqui para repreender idolatria, eu estou aqui para mostrar como deve se viver da maneira correta. Como a Bíblia, que é a nossa base e regra de fé e de conduta, nos ensina. Então, a partir do momento que eu estou criticando fariseus, eu tenho que apresentar o quê? O caminho da verdade, tá certo? Porque senão é mera crítica, é mero diálogo para gerar
entretenimento. E eu não estou aqui para isso, ok? Café com AP não é entretenimento. Café com AP é palavra de Deus, é poder de Deus, é direcionamento prático. E tem uma coisa que para mim é muito importante. Eu não aguento perda de tempo, tá? Lazer é lazer. Agora, perda de tempo é a pessoa ser guiada por qualquer coisa que não seja o Espírito de Deus e principalmente nesses últimos tempos, guiados pelas próprias emoções, ok? Ou pela influência, ou poderíamos até dizer pela hipnose, tá? Pela hipnose que tem dominado as pessoas. Então, em nome de Jesus, ore, porque essa é a minha oração pela minha vida, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que a luz do entendimento chegue à nossa mente a cada momento, para que a gente não seja manipulado nem conduzido por pessoas de mau caráter ou hipócritas, né? Shalom, Juliana Toledo, Tendolo, Shalom, quem está chegando aí, Simone, Delisângela, olha aí, muito bom. Maravilha. Jonathan Vieira, grande abraço. Maravilha. Então vamos lá. Lucas 11. Lucas 11. Olha o que o texto fala nessa sequência dessa temporada sobre Jesus. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Tá? Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. É interessante que o fariseu ele não fica surpreso porque Jesus não tinha higiene ou porque Jesus não lavou as mãos. Não, mas porque Jesus não teve um rito cerimonial semelhante ao dele. Aí ele fica surpreso. Jesus olha aquela situação, né? Quer dizer, convidou Jesus provavelmente para aprová-lo. É esse tipo de convite que não vale a pena aceitar. Tá? Tem gente que não te convida por quem você é, e depois por o que você porta de Deus. Tem gente que te convida porque quer te constranger. Tá? É isso que determinados programas de televisão fazem quando convidam alguns cristãos. Eles não querem ouvir o evangelho, eles não querem ouvir a verdade, eles não querem ouvir nada disso. Eles querem constranger as pessoas. Tá? Então o Senhor Jesus lhes disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como oferta e verão que tudo lhes ficará limpo. O que Jesus está dizendo? Tá? Obrigado, Rosângela, estou fixando aqui o texto bíblico. Jesus está dizendo o seguinte: não adianta você ficar podando árvore de conhecimento do bem e do mal, não adianta você ficar tendo uma aparência de santidade, quando no fundo essa santidade ela não está existindo. E é por isso que nós vemos o quê? Que a igreja tem se tornado, infelizmente, em alguns aspectos, algo desse tipo, tá? E quando eu digo igreja, eu digo algumas pessoas ou líderes, pessoas que estão falhando, ok? E aqui vai a minha palavra de exortação. A gente vê uma geração com inversão e aversão aos valores bíblicos, que prezam pelo entretenimento, tá? E que, então, quando muito, podam essa árvore da própria vida para que os outros não vejam os maus frutos que estão sendo produzidos, tá? Isso, quando muito, porque hoje em dia a inversão está tão grande que o que era pecado já não fica mais. Infelizmente, muitas pessoas não estão pregando a palavra e outros nem querem ouvir a palavra. Se apedrejaram Estevão, porque a pregação de Estevão gerou comichão nos ouvidos das pessoas que não queriam transformação, imagina hoje. E aí, a gente vê então uma cultura se instalando, uma cultura globalizada e anticristã sendo instalada.
ok? E muitas vezes no meio dos púlpitos, tá? Mas isso a culpa não é só de líderes, não, tá? Não venho aqui criticar os líderes, eu conheço muita gente boa, eu conheço gente que faz a diferença. Eu estou no ministério, vai completar 30 anos, e eu quero te dizer, eu conheço grandes pessoas que fazem a diferença, e a igreja faz o que nenhuma outra instituição faz, nem governo, nem nada, tá? Então, eu queria abrir um parênteses aqui, a gente vai continuar. A auxiliadora está pedindo oração e eu quero que você escreva aqui o seu pedido de oração. A gente vai orar daqui a pouco, tá? Seja ele uma causa na justiça, seja ele um agradecimento, igual ela aqui, ó, apóstolo, queria contar que pedi por diversas vezes oração para que o Senhor me concedesse a aposentadoria. Saiu e eu quero agradecer principalmente a Deus e a todos que intercederam por minha vida. Muito obrigado mesmo por vir aqui e postar isso. Isso é muito especial. Amém? Então, se você também tem uma gratidão, pode colocar aqui em nome de Jesus. Essa é a prova de que a oração funciona, essa é a prova de que tem gente fiel, tanto ovelhas quanto líderes, né? Enfim, voltando para o texto, Jesus, ele confronta e ele diz o seguinte: parem de ficar tentar resolver apenas o exterior. Ofertem o interior, entreguem o que está limpo, e olha o que está dentro, olha que interessante, você vai ficar limpo. Quer dizer, expõe para Deus a podridão do interior, expõe para Deus a insensatez, a torpeza, expõe para Deus, oferta para Deus a ganância, a maldade. Entrega o que está dentro, que o que está fora vai mudar. É como dizia o evangelista Reinhard Bonk, a verdadeira mudança começa no seu interior, é de dentro para fora. E a transformação de dentro vai refletir do lado de fora. Amém? Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus... Olha só, Jesus não está aqui negando a eficácia, o valor do dízimo, nem das ofertas. Ele está dizendo o seguinte: ai de vocês que são hipócritas, por quê? Porque dão a Deus o dízimo mínimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliça, mas em contraproposta desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ok? Horimasudeka. O Senhor diz: eu sou o mesmo e a minha lei não mudou. Nemarrácio dekam, neribaixo dekova. Lei de espírito e vida, para libertar aqueles que me buscam e me conhecem, diz o Senhor. Aleluia. Uau. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ele está rechaçando aqui aquele comportamento meramente de aparente status e aparência. Isso levou à morte, por exemplo, de Ananias e Safira. Aleluia. Vai escrevendo aí seu pedido, tá? Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Quer dizer, está cheio de morte escondida. E se tornam até, é isso aí, religiosidade, que é aquilo que é feito para Deus, em nome de Deus, e não é feito com Deus. Ok? Aleluias. Uau, tem gente aqui escrevendo seus pedidos. Deus está trabalhando nisso hoje, tá? Eu venho hoje aqui lançar uma palavra sobre a tua vida, de mudança de decretos. O inimigo que tentou te roubar no dia de hoje, roubar a tua paz, roubar a tua tranquilidade, vai cair por terra em nome de Jesus. E aquilo que o inimigo se lançou para roubar vai ser restituído 1000 vezes mais, em nome de Jesus. Olha só, um dos peritos na lei respondeu a Jesus: mestre, quando diz essas coisas, nos insulta também a nós. Quer dizer, tem sempre alguém com mimimi, porque não quer ser confrontado na realidade e nem chegar ao arrependimento. Me diz uma coisa, eu não estou falando aqui da atualidade de gente que ofende o outro,
Porque hoje em dia tem isso, gente que literalmente, liberalmente ofende o outro, tá? E diz assim, não, você está levando para o lado pessoal. É lógico que foi pessoal. É lógico que foi pessoal. Então não cai nessa armadilha não, nem aceita os outros usar disso. O que eu estou falando aqui é outra coisa. Eu estou falando de uma exortação, de um fato, uma realidade antibíblica, tá? Que está sendo confrontada pela verdade. Aí tem gente que se ofende. Se ofende por quê? Porque tem pacto com a mentira? Porque tem familiaridade com os demônios? Se está ofendido é porque a alma está conectada com o erro e com os demônios. Ah, o senhor também nos ofende. Se eu ficou ofendido é porque tem similaridade com o erro. Devia ficar arrependido e não ofendido. Ai de vocês, porque... ele diz aqui, quanto a vocês, verso 46, Lucas 11, 46, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também. Os caras falaram alguma coisa, peraí, só um minutinho, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam com um dedo para ajudá-los. Quer dizer, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É isso que está acontecendo. Não só isso. Faz o que eu estou mandando, mas eu não te ajudo. Que é mais grave ainda. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que o mataram. Quer dizer, não existe o arrependimento, existe uma falsa honra ao túmulo de profetas, os quais foram mortos pelos antepassados. E aqui não existe nenhuma manifestação de perdão ou de retratação. Assim, dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Então, quer dizer, eles estão sedimentando o erro, tá? Eles estão sedimentando o erro, eles estão sedimentando aqui toda a falha que foi feita. Estão prorrogando, estão prolongando, transformando o pecado em iniquidade. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, essa geração será considerada responsável por tudo. Jesus, então, faz uma denúncia séria, gravíssima, ok? E nessa live aqui, Deus vai orientar você. Deus vai orientar você onde congregar. Deus vai orientar você quais estratégias você vai receber, tá? A respeito das suas causas, a respeito de necessidade de milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus continua confrontando e diz, ai de vocês peritos da lei, pois se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impedem que os outros que estavam prestes a entrar. Isso aqui é o maior símbolo de religiosidade. É um espírito maligno que fica embaixo da porta, se autodenominando o único detentor do conhecimento, não entra, porque não quer viver o que dentro oferece como transformação de vida, mas impede os outros de entrarem. Querido, sabe por que muitas pessoas deliberadamente decidem não me convidar para pregar, ministrar em seus ministérios? Pelas verdades que são ditas pela minha boca. E eu te digo, infelizmente, para eles, para mim, eu quero estar com aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Eu amo ensinar, só que acima do meu amor pelo ensino, eu tenho um amor maior pela transformação que o ensino da palavra de Deus traz. Então não é o ensino pelo ensino, é o ensino transformador da palavra de Deus, é o ensino profético, é o ensino apostólico, acompanhado de unção e de autoridade validada por Deus para impactar a sua vida. E eu tenho compromisso com essas coisas. Jesus então confronta eles
E quando Jesus sai dali, os fariseus, os mesmos mestres, começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Então é esse o tipo de comportamento daqueles que não querem transformação e ainda mais trabalham para que outros não sejam transformados. Jesus sai dali e vai para uma conversa com os seus discípulos. Ele entra num nível de conversa com os seus discípulos, tá? E o Lucas 12, verso 1 diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos dizendo... Então, olha que interessante, o confronto de Jesus atrai multidões, porque todo mundo que fala a verdade contra o sistema atrai a multidão daqueles que amam a verdade. Quando você revela os seus valores, que guiam os princípios da tua vida, tá? Você vai atrair pares ao seu lado. Pessoas que amam os mesmos valores e princípios. Jesus então atrai aqui essa multidão e ele começa falando primeiramente aos seus discípulos. E que advertência ele fala? Ele diz: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quer dizer, o que é o fermento, gente? Quem gosta de pão, né, bolo, fermento é aquela substância que você bota ali e daqui a pouco faz crescer e multiplicar. Então, em 99% dos casos na Bíblia, o fermento é associado a pecado, a hipocrisia e outras coisas semelhantes. Tá? E, infelizmente, tem muita gente que está se deixando seduzir por aquilo que enche os olhos. E, muitas vezes, o que está enchendo os olhos não é um crescimento genuíno, mas é um crescimento fermentado. Nem tudo que cresce é saudável, tá? Inchaço muitas vezes é sinônimo de doença. Então, não se deixe ser avaliado pela régua errada de determinadas pessoas. O café hoje está sem açúcar, né, gente? Está amargo. Mas é bebida amarga que cura o estômago e o fígado. Né? Então, bebe da glória a Deus. Olha só. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Vocês vão ver muitos escândalos, tá? Vocês vão ver muitas coisas vindo à luz, porque nada fica oculto. Não há nada escondido que não seja descoberto. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurram aos ouvidos dentro da casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Se eu lhes digo, esses vocês devem temer, não se vendem 5 pães por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. É Deus que tem o poder de exercer o juízo, de lançar pessoas no inferno. Então a gente fala assim, Deus não criou o inferno para as pessoas. Gente, não dá para obrigar uma pessoa que passou a vida sem querer Deus, passar a eternidade com Deus. Então Deus precisava criar um lugar para essas pessoas que decidiram uma vida longe dele terem onde passar a eternidade. É simples assim. Jesus continua dizendo, ele fala assim, olha, nenhum dos pardais será esquecido por Deus, até os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que os pardais. É interessante porque muitas vezes você se sente desprezado pelo mundo, pelas pessoas, pelo sistema. E aí você fica triste. Mas Jesus foi abandonado, foi deixado. E nós estamos falando do Filho de Deus. Troncotron, cotrolohom, rei catá, catá. Mesmo sendo servo, tomou forma de homem. E abriu mão da sua glória.
para depois reconquistá-la. É o que o Senhor está dizendo. Aleluia. E mostrando para a gente esse caminho de humildade, de humilhação diante de Deus. Por quê? Porque quem nos avalia, quem nos dá valor é Deus e as pessoas que estão alinhadas com Ele. Aqueles que te desprezam ignoram quem você é em Cristo. Heribaço de cá. Vós valeis mais para mim do que imaginais. Teria alahaçu de coma. Uau, se eu te pergunto, teria como medir o valor que eu paguei por ti? Na minha de Kevil, Mahandekai. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores, das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Então, esse Espírito enviado, esse Espírito que a palavra de Cristo diz o seguinte, que aquele que o confessar diante dos homens, Deus o confessará, Jesus o confessará diante dos anjos de Deus, mas aquele que o negar será negado diante dos anjos de Deus. Olha que interessante. Por que isso? Porque são os anjos que trabalham por nós, são os anjos que nos servem. Aqueles que honram o Senhor, Deus, Jesus vai dar testemunho seu diante daqueles que estão prontos, aguardando uma ordem para te servir. Então, diante do Senhor, agora nós nos colocamos com as nossas causas. Colocamos aqui toda a causa na justiça. Colocamos aqui, em nome de Jesus, o desejo de uma igreja para congregar, uma igreja saudável para congregar. Orienta aqui, Senhor amado, a vida, Senhor, dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Da auxiliadora, que continue orando, intercedendo pela salvação da sua família, do Eduardo, da Marina. Toma a vida da Eugênia, Pai, abençoa a vida dela, Pai. Abençoa também, Senhor amado, a vida de todos ligados a nós de uma forma direta ou indireta, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória, Rafa. Toma a vida a Paulo e Luísa, realiza um milagre na vida dela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, entra com salvação nos lares, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca aqui, Senhor amado, na vida daqueles que precisam de uma mudança de cenário, de uma compra de uma casa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que têm desejo, a necessidade, o desejo profundo de ter um lugar chamado seu. Pai, entra agora nessas causas, Senhor. Abre portas de emprego aqui, Senhor, em nome de Jesus. Toma a causa da justiça, Senhor. Em nome de Jesus, bate o teu martelo, juiz justo que é o Senhor. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Trazemos também nossa gratidão, nossa honra, nossa glória a Ti, Pai, para a glória e honra do Senhor, Pai. Entra com cura, entra, Senhor amado, com a Tua mão de poder, Senhor. Entra, Senhor amado, com vitória contra os nossos adversários, Pai. Manifesta a Tua glória. Em nome de Jesus, que nesse tempo onde comemoramos a Páscoa, onde comemoramos Purim, onde comemoramos a mudança de decretos, eu venho aqui declarar e profetizar com a minha boca a virada de cativeiro, que aquilo que o inimigo tramou para mal seja transformado em luz, em bem, em provisão. Rompe agora, Senhor, todas as comportas e libera sobre o teu povo, Senhor, riquezas e dádivas, bênçãos, provisão e cuidado, Senhor. E aquilo que o diabo roubou, traga, Senhor, ó Pai, infinitas vezes mais, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Esse foi o Café com a P de hoje. Eu quero te dar alguns avisos bem importantes. Eu não sei se está aparecendo para vocês, mas o Instagram me disse que eu tenho novas ferramentas aqui. Uma delas é você poder dar um presentinho, um negocinho. Parece que deve ter uma moedinha aqui, tá bom? Uma forma de
de você também nos abençoar ministerialmente é lançar suas sementes, suas primícias, ou se você não tem congregado ainda em algum lugar e encara nossa vida como um celeiro fértil para semear seu dízimo, então sinta-se à vontade. Tá aqui o meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, para aqueles que desejarem lançar suas sementes. Quero agradecer em nome de Jesus de Nazaré, todas as orações, as palavras de gratidão, as palavras de encorajamento e as ofertas. Tem pessoas que lançam uma oferta na minha conta, às vezes R$1. Aquilo toca muito meu coração. Eu oro por cada pessoa para que Deus te abençoe poderosamente. São sementes que nos permitem seguir adiante ministerialmente, fazendo a obra de Deus. Amém? Então, tá aqui, essa é uma das formas. Outras formas que você tem também é de adquirir, por exemplo, meus e-books. No link da bio tem ali 4 e-books ou 5 e-books para você adquirir e um gratuito para você. Então, você pode dar uma passeada lá e assim também nos abençoar. Você também pode vir fazer um dos cursos com a gente. Atualmente eu tenho uma mentoria chamada Método Golden, onde você pode entrar em qualquer época do ano, ok? Ela é feita exatamente dessa forma. Então, se você deseja mais informações, tem o link da bio, você também pode me mandar uma mensagem e eu vou te orientar. Amém? Glória a Deus. No mais, que Deus te abençoe poderosamente. Vem fazer parte do grupo do Telegram e tá tudo no link da bio. Clica lá e a gente vai ficar em contato mais próximo, tá? Isso é muito importante, porque a rede social não entrega tudo que a gente posta. Então, vir para o grupo do Telegram, mandar uma mensagem para mim, perguntar um pouco sobre o que eu faço, ajuda muito a gente a divulgar o que a gente faz, e aí você pode crescer no conhecimento de Deus, na graça de Jesus, amém? Vou subir essa live daqui a pouquinho para o YouTube, e a gente está investindo aí num novo projeto para o segundo semestre lá no YouTube. Então, vai lá, acessa daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, muito obrigado pela presença de cada um aqui nessa live, pelas mensagens, amo de coração, e a gente vai criando um vínculo, né, por você, mesmo estando à distância, e isso é maravilhoso. Fique na paz de Cristo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.